Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como foi o início dos trabalhos legislativos nas comissões permanentes da Câmara Legislativa. As primeiras reuniões dos colegiados focaram na definição dos calendários de atividades. Vamos conferir como foi a audiência pública realizada na Câmara Legislativa para debater políticas públicas voltadas para pessoas trans e travestis em Brasília. Vamos conhecer a lei aprovada pela Câmara Legislativa que busca promover a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência. Gostinho de cerrado na merenda escolar. Vamos conhecer a lei aprovada pelos deputados distritais que insere frutos nativos da nossa região na alimentação das escolas da rede pública. E vamos saber por que Brasília ganhou o selo de cidade turística Pet Friendly. Lei aprovada pela Câmara Legislativa busca incentivar o turismo, mostrando que a capital está de portas abertas para os animais de estimação. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de fevereiro. A última semana na Câmara Legislativa começou com uma definição importante. Depois de dias sem acordo sobre com quem deveria ficar o comando dos trabalhos da CPI dos atos antidemocráticos, os deputados distritais chegaram a um consenso na sessão do último dia 7. Após horas de negociação a portas fechadas, os 7 membros do colegiado definiram por unanimidade que a presidência da CPI ficará com o deputado Chico Vigilante. A vice-presidência será da deputada Jaqueline Silva. Já a relatoria dos trabalhos ficará a cargo do deputado Hermeto, conforme indicação de Vigilante. Eu convidei o deputado Hermeto para que seja o relator da CPI. Ele vai estar elaborando o roteiro de investigação. Nós vamos estar discutindo conjuntamente esse roteiro. Uma vez elaborado esse roteiro, nós vamos verificar que pessoas que serão ouvidas no primeiro momento. E à medida que a CPI vai se desenrolando, vai descobrindo fatos, a gente vai adequando mais gente, vai chamando, convidando, convocando mais gente para que possa participar dos esclarecimentos que a sociedade precisa. Em seu primeiro ato como relator, Hermeto solicitou à Polícia Civil do DF o compartilhamento de todas as informações já apuradas sobre o ocorrido nos atos antidemocráticos em Brasília. Os recentes casos de feminicídio no Distrito Federal também repercutiram na Câmara Legislativa. No dia 7, diversos deputados foram à tribuna manifestar solidariedade aos familiares das vítimas e também para cobrar ações de combate à violência contra a mulher. Não há investimento de recursos públicos em políticas públicas para as mulheres. E não adianta a gente falar que a gente consegue acolher essas mulheres vítimas de violência depois que já aconteceu. Muitas mulheres já morreram e muitas mulheres já estão na fila da morte, porque nós sabemos que muitas mulheres vão morrer e nada vai ter sido feito. As mulheres precisam, inclusive nos nossos territórios, ter acesso fácil à rede de proteção pelas violências, deputada Jane. Imagina sair de Planaltina para ter acesso à delegacia na Asa Sul. Isso desestimula e faz, inclusive, com que essa figura que violenta ela consiga fazer alienação para que ela desista, para que ela não chegue a determinado lugar. Tem programas de excelência como o Provide, que conseguem fazer o monitoramento da violência, mas, infelizmente, presidente, falta investimento. Os casos de violência contra a mulher também mobilizaram os distritais na sessão do dia 8. A iniciativa do GDF de criar uma força-tarefa para combater esses episódios recebeu elogios dos parlamentares da oposição e da base do governo. Quero parabenizar, inclusive, a governadora em exercício pela criação desse decreto. Porque nós precisamos mudar a cultura machista em nosso país e aqui no Distrito Federal. E você muda a cultura através da educação. Nós precisamos acabar com a cultura machista desde as escolas. Daí a importância desse debate acontecer, para que, num breve espaço de anos, a gente tenha uma geração menos machista do que é a de hoje. Esse é um assunto que nos une a todos. Nós devemos proteger as nossas mulheres, temos o dever moral, inclusive, de agir
para que essas mortes parem de acontecer. A primeira reunião da Força Tarefa ocorreu no último dia 9. Quem representou a Câmara Legislativa foi a deputada doutora Jane, que chefia a Procuradoria Especial da Mulher na CLDF. A parlamentar cobrou ações efetivas para colocar em prática as leis de combate à violência contra a mulher. Nós fomos buscar a legislação, o que já existia. E o que a gente se depara? Com um arcabouço jurídico gigantesco. Então nós temos leis para quase tudo que você imaginar, vai ter uma lei determinando. E o que é importante para nós? A lei é importante existir, mas é o cumprimento dela, é o conhecimento das pessoas a respeito daquele conteúdo. E, infelizmente, a Força Tarefa veio muito importante, nós estamos participando como convidados, mas ela acontece de forma reativa. Então, nós precisamos criar o hábito de agir de forma regular. A semana na CLDF também contou com homenagens. No dia 6, houve sessão solene em celebração ao Dia do Atleta Profissional, comemorado no Brasil em 10 de fevereiro. De autoria do deputado pastor Daniel de Castro, a cerimônia contou com a entrega de moções de louvor a atletas de destaque na região. Já no dia 7, a Câmara Legislativa condecorou os policiais civis que atuaram na Operação Inominada, responsável pela investigação do assassinato de 10 pessoas da mesma família, um crime bárbaro que chocou Brasília em janeiro, mas que foi rapidamente elucidado pela Polícia Civil. A gente fica orgulhoso pelo resultado e não felizes, né? Porque não dá para ficar felizes por conta do que nós vimos em Brasília, talvez aí um dos piores crimes da nossa história. Mas a gente fica feliz em saber que nós temos, né? E aí comprovadamente a melhor Polícia Civil do Brasil. A primeira semana de atividade das comissões permanentes da Câmara Legislativa foi marcada por decisões sobre como cada colegiado deverá trabalhar ao longo do ano. Para tanto, os deputados aprovaram calendários de reuniões e formatos para os encontros. Uma das principais comissões da CLDF, a Comissão de Constituição e Justiça, vai fazer reuniões quinzenais às terças-feiras, a partir das 10 horas da manhã. O presidente da comissão defendeu o trabalho técnico na análise da constitucionalidade dos projetos. Junto com os demais parlamentares, a gente tem ido a cada um deles, conversado, pedido a compreensão, a eventuais projetos que cheguem na comissão com vício de inconstitucionalidade, que seja sanável, a gente vai conversar com esses deputados, vai pedir alteração. Os que forem insanáveis, infelizmente, a gente não vai poder dar prosseguimento. Então a gente conta com os deputados nessa missão. Eu acho que esse é um desejo de toda a casa, né? Todos os deputados que eu conversei até agora estão de acordo com isso. É um desejo dos deputados apresentar isso para a população do Distrito Federal. E eu tenho certeza também que a equipe técnica de cada deputado e da casa vai ajudar muito. Outros parlamentares concordaram com o procedimento. Essa questão de controle é muito importante, principalmente para a imagem da casa. Então, eu acho que a gente precisa ter o cuidado efetivo do controle. Eu já tomei uma decisão. Todos os projetos que passar para a minha relatoria, eu vou encaminhar para o setor competente aqui da Câmara Legislativa, é quem vai elaborar os pareceres. Com a composição totalmente renovada, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças tratou sobre a importância do colegiado na primeira reunião. É uma comissão, como disse aqui o nosso deputado Joaquim Roriz, é uma comissão de extrema importância. Importância para que o dinheiro da população, que é tão, vamos dizer assim, tão suado para que a gente possa reverter em tributos, ele possa ser bem aplicado nas políticas públicas. E aqui nós teremos essa oportunidade. A gente carrega conosco, né, essa certeza absoluta da importância que é essa comissão. E eu quero só aqui reforçar o que eu digo todos os dias, que é o comprometimento, né, deputado Jorge, deputada Paula, deputado Joaquim, o comprometimento que todos nós temos em saber que aqui a gente vai tratar de pautas importantes e, sem dúvida nenhuma, pautas importantes sem orçamento, elas não conseguem ser realizadas. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças irá se reunir quinzenalmente, preferencialmente às terças-feiras, antes das sessões ordinárias. A Comissão de Educação, Saúde e Cultura também irá se reunir quinzenalmente, mas nas segundas-feiras, às 2h da tarde. Os deputados decidiram que a primeira reunião de cada mês será destinada à apreciação de projetos. Já o segundo encontro será aberto à comunidade para debater os temas do colegiado. Já a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana aprovou o calendário de reuniões do semestre.
Os membros irão se reunir quinzenalmente nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Nas primeiras quinzenas, serão realizados encontros técnicos, enquanto que nas últimas quinzenas serão realizadas reuniões ordinárias. As reuniões das comissões permanentes são realizadas de forma presencial, híbrida ou remota. Em todos os casos, os encontros são transmitidos ao vivo pela TV Câmara Distrital. O plenário da Câmara Legislativa ficou mais colorido nesta semana. Uma audiência pública reuniu militantes e simpatizantes do movimento LGBTQIA+. Mas o tema da discussão foi mais para um tom cinzento: as condições de vida e a necessidade de políticas públicas voltadas para pessoas trans e travestis. A iniciativa partiu do deputado Fábio Félix, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Durante o evento, ele destacou algumas conquistas recentes desse segmento da população. A gente conseguiu aprovar com todas as dificuldades nessa Casa Legislativa do Distrito Federal o reconhecimento em lei do nome social em concursos públicos, que eu acho que é um avanço importantíssimo na legislatura passada. A gente conseguiu aprovar também o direito ao nome social nos documentos pós-mortem, porque era mais uma violência que acontecia contra a população trans. Então, é lei, são duas leis hoje que estão em vigor no Distrito Federal, e nós conseguimos também, na legislatura passada, inaugurar as primeiras casas de acolhimento para a população LGBTQIA+, do país, públicas, na modalidade república, dentro da política de assistência social, que eu acho que são avanços que nós conquistamos, mas que ainda tem muitas e muitas limitações. O deputado falou sobre a conquista do ambulatório trans, mas reforçou que não é suficiente para a demanda de atendimento na saúde pública das pessoas trans. A gente sabe que só um ambulatório não garante a atenção integral à saúde da população trans. Porque o ambulatório ele tem uma finalidade. A população trans ela tem que ser atendida nas nossas mais de 170 unidades básicas de saúde do Distrito Federal, com qualidade, respeito, formação dos nossos profissionais. A população trans tem que ser atendida nos diferentes ambulatórios da atenção secundária, porque nos diferentes ambulatórios há demandas de saúde da população trans. A população trans tem que ser bem atendida em toda a nossa rede hospitalar. Este endocrinologista disse que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Isso por conta do alto índice de homicídio e suicídio e também pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Para ele, é fundamental a publicação de um protocolo de tratamento a ser adotado pela Secretaria de Saúde. É muito importante a publicação do nosso PCDT, o nosso protocolo, que vai ser toda a diretriz de tratamento, que vai servir para todos os médicos da Secretaria. Acho muito importante também a gente começar a construir, conforme o deputado comentou, polos de descentralização, tá? O acompanhamento do paciente transgênero não tem que ser exclusivo no ambulatório trans, ele também tem que ser bem recebido na UBS, na atenção secundária, se ele tiver algum problema específico. Há 33 anos, Maria Conceição vive todos os dias com um único propósito: cuidar de sua filha Lourdes Cristina, mais conhecida como Tininha. Elas sobrevivem com um salário mínimo que a filha recebe do Estado, conhecido como BPC, e que mal dá para pagar as contas. Eu tive de largar tudo, para cuidar da minha filha, E hoje eu preciso, fazer uma coisa extra para minha renda e não consigo. Por passarem a vida se dedicando a cuidar de um familiar com deficiência, pessoas como Maria Conceição chegam a uma idade em que não conseguem mais entrar no mercado de trabalho. Faltam profissionalização, experiência e oportunidades. A situação se agrava quando o familiar com deficiência falece. Para muitos pais ou responsáveis, o tempo que era dedicado exclusivamente a cuidar passa a ficar ocioso. E o benefício que recebiam, e que muitas vezes era o que sustentava a família, acaba de repente.
Foi pensando nessa situação que a Câmara Legislativa aprovou no final de 2022 uma lei que facilita a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de falecimento destas. Autor da lei, sancionada pelo GDF neste ano, o deputado distrital Robério Negreiros afirma que vai trabalhar agora para que a lei seja colocada em prática. A ideia é justamente isso. Quando falecem esses entes queridos, que muitas vezes recebem o BPC enquanto vivos, obviamente, essas pessoas, os responsáveis, eles ficam à deriva. Então, a lei, o que ela reza? Coloca meios que eles possam ter prioridade nos cursos profissionalizantes do governo e a inserção no mercado de trabalho, que envolveria também a regulamentação ou eventualmente uma isenção fiscal. A coordenadora da Ampare, entidade sem fins lucrativos que acolhe pessoas com deficiência e seus familiares no DF desde 1972, Mirna de Oliveira, defende a importância da lei e destaca que esses familiares necessitam de mais suporte do poder público. Muitas mães, principalmente, se abdicam completamente das suas vidas, de visualizarem mesmo algo para elas, para cuidarem dos seus filhos, né? Então, realmente é muito importante olhar para essas pessoas, né? A hora do lanche das escolas públicas do DF vai contar com um cardápio diferente na volta às aulas. Alimentos como pequi, baru e jatobá vão fazer parte da rotina alimentar dos estudantes. Lei aprovada na Câmara Legislativa e publicada no dia 23 de janeiro, inclui os frutos nativos do Cerrado no cardápio da merenda escolar. Há diferentes formas de consumir os frutos. O pequi, por exemplo, pode estar na farofa, no molho ou em uma pasta para passar no pão. O baru pode ser consumido em castanhas ou no molho pesto. Segundo a Secretaria de Educação do DF, a implementação da merenda enriquecida com frutos do Cerrado vai acontecer aos poucos. Primeiro, serão realizados testes de aceitação com os alunos, para que eles possam conhecer e se adaptar aos sabores. Qualquer alimento que nós vamos introduzir na merenda escolar, principalmente alimentos mais diferentes, que a criança não tem como hábito, né, de se alimentar em casa com esses alimentos, a gente faz primeiro um teste de aceitabilidade. Então, vai vendo, vai testando, colocando para as crianças sentirem, irem se acostumando. Isso não significa que no primeiro dia de aula vai ter lá uma panela de arroz com pequi. Não, são alimentos que vêm para somar, para compor os novos cardápios da rede. De acordo com a lei de autoria do ex-deputado distrital Leandro Graz, os produtos e frutos nativos do Cerrado devem vir diretamente da agricultura familiar, do empreendedor familiar ou de suas associações, de assentamentos da reforma agrária, das comunidades tradicionais e de produtores rurais de orgânicos. A Emater DF vai trabalhar na organização dos agricultores para que os produtos cheguem com qualidade à cantina da escola. A Cooperativa Central do Cerrado também vai apoiar para que os agricultores tenham condições de atender a demanda. Primeiramente porque os frutos do Cerrado, né, eles não são da noite para o dia que você se planta e começa a colher. Muitas vezes os agricultores fazem o extrativismo desses produtos, porém de forma muito pequena, né? Então, para atender uma secretaria, atender compras governamentais, precisa ter um volume maior, né, para ser representativo e conseguir atender a cadeia toda. E além disso, a questão do beneficiamento, né? Que aí a gente vai passar por treinamentos, mostrar para o agricultor como se faz isso. Antes dos desafios, a gente tem uma oportunidade incrível de ajudar a estruturar as cadeias, né, de produção desses produtos extrativistas que podem estar gerando renda para as famílias, né, de agricultores familiares extrativistas no meio rural, conservando a natureza,
conservando os modos de vida. O produtor rural Benjamin Neto produz café orgânico nesta chácara no INCRA 9, a pouco mais de 30 quilômetros do centro de Brasília. Além dos pés de café, são cultivados na propriedade diferentes tipos de frutas e 39 espécies nativas do Cerrado, dentre elas o baru e o jatobá. O baru pode se transformar nesse suplemento alimentar para enriquecer sucos e refeições. O jatobá é saboroso mesmo cru e sem preparo. Basta abrir a fruta e provar. Para Benjamin, o uso desses alimentos vai enriquecer a merenda dos estudantes e também auxiliar na educação ambiental nas escolas. O nosso bioma do Cerrado é muito rico em matéria-prima, principalmente para o nosso bem-estar, da nossa nutrição. Então é muito válido essa ideia desse projeto, né? De colocar isso ao alcance das escolas, né? Principalmente de quem está lá frequentando as escolas, porque além de enriquecer o cardápio dele, também vai enriquecer o conhecimento. A merenda escolar vai ganhar também alimentos orgânicos da agricultura familiar. A aquisição dos frutos nativos e dos alimentos orgânicos será feita por chamamento público. Serão beneficiados em torno de 120 produtores organizados em associações e cooperativas. Uma criança comendo um alimento desse com um sabor mais exótico, digamos assim, e gostando, ele pode chegar para o seu pai e falar: pai, eu comi piqui na escola e adorei. E a gente vai criar uma cultura de hábito nesses alunos que no futuro eu acredito que esses produtos podem estar na mesa das casas de todos, porque a partir da construção do hábito se muda a realidade. Então a inclusão desses alimentos do Cerrado enriquecerão mais ainda a nossa merenda. E traz também com isso todo um aspecto de preservação desses alimentos, cultura, né, de entender qual a origem. Este é o Ryuki, um cãozinho pequeno no tamanho, mas gigante na amizade. Quem garante é o Davi, tutor e paizão desse simpático exemplar da raça Shiba Inu, um companheiro para todas as horas. Eu sempre tento passear com ele todos os dias, diariamente, né? É um bichinho que precisa de atenção, de passeio, como a gente também, né? Que enjoa de ficar em casa. E eu sempre tento levar ele ao máximo possível para onde a gente vai, assim, se o local permitir. Sempre tento sair com ele, né? Já virou parte da família. Mas se o Ryuki é quase um filho, não dá para deixá-lo de fora dos programas em família, certo? Tipo um passeio para tomar café. O Ryuki adora, mas até pouco tempo atrás, a presença de um cãozinho como ele nesse tipo de espaço era algo impensável. Uma realidade que está mudando em função da cultura pet friendly, expressão usada para designar estabelecimentos amigos dos animais, lugares onde os bichinhos encontram portas abertas e muito carinho. E ele já é parte da família, né? A gente já olha sempre antes no Instagram, na página do local, se é pet friendly, se a gente pode levar o Ryuki junto, né? Tem melhorado bastante, assim, os locais, pelo menos os que eu tenho frequentado até então, todos têm recebido os pets muito bem. Quem também adora um passeio até o café é a Pandora, a Golden Retriever da Jéssica. E ela aproveita a deixa para socializar com a melhor amiga, a Kiara, mascote do José Carlos. A amizade canina começou no condomínio em que elas moram e se estendeu aos tutores, que se conheceram graças às cachorrinhas. Adeptos dos espaços pet-friendly, eles agora combinam passeios conjuntos na vizinhança, mas sempre pesquisando locais onde as amigas de quatro patas serão bem-vindas. Eu acredito que tem atraído muito mais gente quando você abre as suas portas para receber esse tipo de público. Eu, por exemplo, sempre que vou sair com os meus amigos, eu procuro um lugar que vá aceitar a Pandora. Eu tenho a escolha de levar num local que às vezes aceita e outro que não aceita, então acaba que a gente faz a opção por ir a um local que aceite pets, né? Tem aumentado muito, né? Hoje as opções de restaurantes, lanchonetes, cafés são muito maiores do que há alguns anos atrás. Eu acho que é uma tendência
A expansão do conceito pet friendly é mesmo visível em Brasília, com diversos estabelecimentos comerciais abrindo suas portas para os animais de estimação nos últimos anos, de cafeterias a restaurantes, passando por hotéis e shopping centers. Já existem, inclusive, parques públicos totalmente voltados para o passeio com cães, os parcães. Para quem trabalha no comércio, adotar uma postura pet friendly é uma oportunidade de negócio. Eu me lembro de um caso que foi aqui no Jardim, que a cliente soube que podia ter pet friendly, podia trazer os cachorros, e aí depois de alguns dias passaram, ela trouxe uma amiga com o cachorro dela. E aí eu gerei outro cliente através de uma cliente. E isso é bem bacana. Tudo isso não é por acaso. Segundo dados da última PEDAD, a pesquisa distrital por amostra de domicílios, cerca de 50% dos lares brasilienses contam hoje com um bichinho de estimação. Por isso, é natural que cada vez mais espaços abram suas portas para receber esses pets. É o caso da Câmara Legislativa, que desde 2021 permite a entrada de animais de pequeno porte em suas dependências. Além de adotar uma postura pet-friendly, a Câmara Legislativa tem trabalhado cada vez mais em prol dos direitos dos animais. Nos últimos 4 anos, a CLDF aprovou 30 projetos voltados ao tema. Caso da lei que permite o embarque de animais domésticos no transporte público com coleira ou guia. O último dos projetos aprovados pelos distritais na área se transformou na lei que reconhece Brasília como cidade turística pet-friendly. De autoria do deputado Daniel Donizete, a medida visa atrair turistas que queiram viajar sem abrir mão da companhia dos seus bichinhos. Ao tornar Brasília uma cidade amiga dos animais, queremos promover um convívio saudável dos animais com a sociedade, trazendo conscientização de que os pets devem ter seu bem-estar garantido. Nenhum estabelecimento é obrigado a receber pets, mas Brasília precisa estar alinhada às necessidades da população. Com a nossa lei, o poder público vai promover ações de incentivo para que os espaços se adaptem a essa necessidade. Promover o turismo animal do DF também é um dos nossos objetivos. A ideia é incentivar e divulgar os estabelecimentos que permitem a presença de animais e que promovem sua boa convivência com seres humanos, estimulando o turismo e a economia local. Mas será que essa abertura faz bem para os bichinhos? A Érica é veterinária e explica que isso depende da personalidade de cada animal. Cabe aos tutores avaliar qual local é adequado ao temperamento do seu animal de estimação. Isso vai depender de espécie, né? O cão é um animal mais acessível para alguns ambientes, até barulhentos, se aquele animal for acostumado com isso. Mas tem cães que não são acostumados com ambientes barulhentos, então você não vai levar seu pet. Você não pode simplesmente pegar, tá liberado para ir para um bar com o meu animal. Seu animal não tem o costume, vai ficar assustado debaixo da cadeira. Isso não vai fazer um bem para o seu pet. Então você tem que avaliar, né? Outra dica fundamental é não descuidar da saúde e da higiene do seu pet. Depois do protocolo de vacinação é que pode sair pela primeira vez na rua. Fora isso, o animal fica só dentro de casa. Manter a vermifugação em dia, a vacinação em dia, né? E o principal, o seu pet ser acostumado com aquilo. Você não pode pegar. Acabou de sair de um protocolo de vacinação, é a primeira vez que ele vai botar uma coleirinha e vai levar ele para um shopping. Não. Você primeiro tem que passear com ele, deixar ele andar na rua, andar sozinho. E essa socialização, depois disso, é que você vai levar ele para esses ambientes diferenciados. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.